Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Paula e ao longo dos próximos 6 meses iremos conversar sobre a formação e o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Iremos também falar sobre ética e cidadania, os conceitos, os direitos e deveres, e também sobre os problemas atuais que enfrentamos na nossa sociedade. Vamos começar então? A Fundação de São Paulo está intimamente ligada às missões jesuíticas. E para entender o que eram essas missões, nós temos que entender o contexto histórico europeu da época. Na época, a Europa estava vivendo um movimento chamado Reforma Protestante, religião que era mais de acordo com os valores burgueses, pois pregava a salvação da alma pelo trabalho justo e honesto. Na Europa do século XVI, aconteceram as reformas protestantes. Na Alemanha, em 1534, surge a Igreja Anglicana, fundada por Martinho Lutero. Na França, em 1536, surge o Calvinismo, criado por João Calvino. E na Inglaterra, Henrique VIII briga com o Papa Clemente VII e cria a Igreja Anglicana, em 1534. O resultado foi o declínio do poder da Igreja Católica. O Papa estava insatisfeito com os avanços do protestantismo e com a perda de fiéis. Então, ele se reúne com os bispos na cidade italiana de Trento, no chamado Concílio de Trento. E o objetivo era traçar um plano de reação, a chamada Contra-Reforma Católica. No Concílio de Trento, ficou definido que a Igreja deveria buscar a catequização dos habitantes das terras descobertas através da ação dos jesuítas, e que também houvesse a retomada do Tribunal do Santo Ofício, a chamada Inquisição, para punir e condenar os acusados de heresias. Então, a Companhia de Jesus, criada pelo militar Inácio de Loyola em 1534, passa a levar os jesuítas às terras recém-descobertas através das grandes navegações, com o objetivo de catequizar seus habitantes. E assim os jesuítas chegam às Américas. E foi com esse intuito que a nossa cidade de São Paulo foi fundada, em 25 de janeiro de 1554. Pelos jesuítas, comandados pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, quando rezaram a primeira missa neste local. Essa região era chamada de Piratininga, pelos índios que aqui habitavam, os Guaianazes. Esses índios eram comandados pelo cacique Tibiriçá, que foi quem permitiu que os padres se instalassem aqui. A princípio, foi construído um barracão de taipa de pilão, em uma colina alta e plana, localizada entre os rios Tietê, Anhangabaú e Tamanduateí. 2 anos depois, os padres jesuítas construíram uma igreja no local, em seguida um colégio e um pavilhão com aposentos. Os jesuítas passaram, então, a catequizar os indígenas que aqui moravam, o que acabou evitando que muitos deles fossem mortos ou escravizados, já que essa prática era proibida contra os cristãos. Com o tempo, também passaram a abrigar negros fugidos, que eram convertidos ao catolicismo. Formou-se, então, uma pequena povoação, formada por indígenas, negros convertidos, jesuítas e também os colonizadores, ao redor desse colégio. Assim se formou, então, a Vila de São Paulo de Piratininga. Já no século XVI, foram formados os primeiros caminhos da cidade. Um que ia ao Campo de Guaré, onde hoje fica o chamado Bairro da Luz, e tornou-se atualmente a Rua Florencio de Abreu. Os outros dois dariam origem hoje às denominadas Rua 15 de Novembro e Rua Direita. São fundadas também novas igrejas. A Matriz, em 1588, primeiro protótipo da Catedral da Sé,
a Nossa Senhora do Carmo, de 1592, que foi demolida em 1928, e a Igreja de Santo Antônio, ainda hoje na Praça do Patriarca. Além disso, também teve a Capela de Nossa Senhora da Assunção, por volta de 1600, que daria origem hoje ao Mosteiro de São Bento. Nesse período, a corte portuguesa ficava no Rio de Janeiro, e São Paulo não passava de uma cidade interiorana, pequena, pobre, que servia como entreposto comercial, ou seja, um lugar de passagem, já que se encontrava entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Minas Gerais era muito importante nessa época devido à exploração de ouro e das pedras preciosas. Então, São Paulo era um local onde se compravam os mantimentos, onde descansavam os animais, e os viajantes podiam também pernoitar antes de continuar a sua viagem. Dessa forma, começou um incipiente comércio local aqui na Vila de São Paulo, e foi formada então uma pequena aldeia. Aqui era também o caminho dos bandeirantes. Essas chamadas bandeiras eram expedições que adentravam a mata em busca de metais preciosos, principalmente em Minas Gerais. E também eles saíam em busca da captura de indígenas para escravizá-los. Era também o caminho dos bandeirantes e negreiros que levavam os escravos para o interior. Apesar do seu ofício ser controverso, os bandeirantes tiveram seu papel de relevância, já que eles foram os principais responsáveis pela ampliação dos limites da fronteira da colônia. Não sei se vocês lembram, no Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil em uma parte da Espanha e outra parte de Portugal. E os bandeirantes entrando para o interior e explorando esses limites, acabou conquistando pedaços que antes fariam parte da Espanha. Com o tempo, a Vila de São Paulo se tornou um lugar com grande circulação de pessoas e tornou-se também um povoado miscigenado, ou seja, com a mistura dos brancos colonizadores, dos índios e dos negros. A composição heterogênea, juntamente com a característica comercial da cidade de São Paulo, irá marcar todo o seu desenvolvimento futuro. Ela atingiu seu ápice durante o ciclo do café e também com o início da industrialização. Em 1711, São Paulo é elevada à cidade, contando com 9.000 habitantes. Já em 1745, ela torna-se sede de bispado autônomo. O que quer dizer isso? Ela se separa da Diocese do Rio de Janeiro. E isso é muito importante devido à influência da Igreja Católica na política colonial. Acabamos a nossa aula por hoje. Semana que vem, vamos continuar com os caminhos da independência do Brasil e a importância dessa independência no crescimento e desenvolvimento das cidades, incluindo a cidade de São Paulo. Espero vocês semana que vem. Até lá!